Amém, meus irmãos. Quero convidar vocês a sentarem. Que festa é essa? Que bênção de Deus. Meus amigos, nós estivemos ouvindo ano passado que esse ano seria o ano da chuva e da colheita. E eu já tinha me perguntei para Deus se isso tinha alguma coisa a ver com a enchente. E Jesus disse não. É aquilo mesmo que eu estava falando no ano passado, é chuva espiritual, é graça, é bênção da minha parte, e que ajudou vocês inclusive a passarem pela enchente, porque vocês estavam debaixo da chuva espiritual e aproveitando a graça de Deus que tem vindo sobre vocês. E meus irmãos, eu queria que hoje nós fizéssemos uma reflexão, que é um começo de algo que a gente vai continuar falando no domingo. Então no domingo nós vamos falar sobre o ano que vem, mas eu queria terminar de falar sobre chuva e colheita, e esse mês a gente vai falar um pouco mais ainda sobre isso. E Jesus tem nos dado direções para que a gente continue experimentando a colheita de Deus para nós, para que a gente continue, para que a gente colha mais. Ainda é tempo de colher algo do Senhor. E o tema da minha mensagem hoje é lavoura, chuva e colheita, porque a lavoura é a preparação da terra. Então, quando a graça de Deus vem sobre nós, nós podemos estar com a terra preparada e colher frutos, ou não, né? É interessante que essa metáfora da agricultura que Deus usa, fala sobre isso, sobre a nossa parte que é preparar a terra, e esperar então a graça de Jesus, que é a chuva que só Deus pode mandar. Então nós esperamos a graça dele, mas nós fazemos a nossa parte de preparar o nosso terreno. E o texto, irmãos, apesar de nós termos usado na campanha o texto de Joel capítulo 2, o texto que Deus me deu ano passado, sobre a graça dele que vinha sobre nós, foi de Tiago 5, versículo 7, e eu queria te convidar você a abrir a sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos em Tiago. Em Tiago capítulo 7, versículo 17, o texto o versículo 7, o versículo diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Então o que o agricultor faz? Ele só prepara a terra. A chuva e a colheita dependem de Deus, dependem de Jesus. Então Jesus está nos convidando para nós continuarmos colocando a expectativa de que a graça dele vai vir sobre nós. Então a chuva e a colheita só Deus pode produzir, são graças de Jesus, e eu queria que você continuasse lembrando disso, que nós dependemos de Jesus. Todo dia de manhã é dia de lembrar, eu dependo de Jesus, eu preciso de graça, eu preciso de chuva, senão eu não vou colher nada. Por mais que eu me prepare, eu não vou colher nada, se Jesus não me der. É interessante que o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 16 e 17, dizem isso, diz: meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo que é bom vem de Deus, toda a graça que nós precisamos vem do Senhor. E no versículo 18, irmãos, o texto diz: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Jesus nos criou para que nós fôssemos o clímax de tudo que ele criou, o topo de tudo que ele criou. Então ele nos criou e ele quer através de nós gerar os principais frutos de toda a criação dele. Então é por isso que ele tem tanta expectativa e ele derrama tanta graça sobre nós, esperando que a gente se prepare e se deixe usar por ele. Então agora, eu queria que nós víssemos aqui mesmo em Tiago, nesse livro, 3 ações, 3 atitudes que nós precisamos ter para aproveitar ainda mais a chuva e a colheita que Jesus tem para nós. Sim ou não, amém? Agora você e eu precisamos continuar dando os passos para que mais da graça de Deus a gente possa aproveitar. Então, primeira direção de Jesus para nós: semear com orientação de Jesus. Então lá em Tiago, capítulo 4, se você abrir aí no verso 13 no 16, até o 16, vai dizer assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano,
faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam ou vocês se orgulham das suas pretensões. Toda vanglória ou todo orgulho como esse é maligno. Então esse texto está dizendo claramente, irmãos, que nós não podemos ficar fazendo planos sem Jesus. Porque a gente faz planos para daqui a um ano e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E ele está dizendo, você perder tempo, você se envolver com projetos que não vão prosperar, que não vai ter chuva de Deus. Então você precisa muito depender de Jesus para os teus planos. Se conectar com Ele, ouvir Ele, para que Ele possa te dirigir nos planos. E irmãos, nós tivemos essa experiência do ano passado para cá, como igreja. Nós passamos a tentar ouvir muito Jesus sobre os passos que Ele tinha que dar. E nós tivemos o ano passado, e eu agradeço, porque nós tivemos uma diretoria que aceitou ouvir a voz de Jesus quando tudo dizia não. Quando nós estávamos enfrentando uma dificuldade financeira muito grande o ano passado, nós tomamos decisão de adotar mais missionários, de fazer mais despesa, mais investimentos, porque Jesus estava nos empurrando, dizendo, vai porque eu estou pedindo. E nós demos esses passos e vimos muita coisa acontecer. Mas nós demos outros passos também, irmãos. Nós demos passos de fé, passos espirituais importantes, de ouvir Jesus sobre decisões e tudo mais. E a gente então pôde ver que isso deu um aproveitamento maior da graça que Jesus tinha mandado para nós. Mas muitas vezes não é o que a nossa mente queria fazer, o que a razão dizia para fazer, mas pela fé a gente ouviu Jesus sobre muitas coisas e nós temos certeza de que isso abriu, vamos dizer assim, liberou mais graça de Deus sobre nós. Então, meus irmãos, a colheita de Deus, ela vem de um trabalho sintonizado com a agenda de Jesus. Isso é preparar o terreno, é a tua agenda, os teus planos andarem cada vez mais próximos de Jesus. E a gente falou muitas vezes, quantas vezes a gente falou que isso ia chegar através de uma conexão maior com o Senhor, de gastar mais tempo tentando ouvir, né? Tentando afinar o ouvido para as coisas de Deus. O texto do capítulo 4, versículo 2 e 3, falam coisas que vocês já devem ter lido. Lá diz assim, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, a fazer guerras, e não têm, presta atenção nessa parte, não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então ele disse, olha, tem vezes que vocês não recebem, porque vocês não oram, vocês não pedem. Então nós aprendemos a orar mais. Mas além de orar mais, o texto continua dizendo assim, mas às vezes vocês pedem, mas vocês pedem pelos motivos errados, pedem para os projetos errados. E aí Jesus também não dá, porque Ele tem projetos específicos para vocês. Então a gente precisa, irmãos, dessa afinação de semear sementes, onde a gente está vendo que é projeto de Jesus, ali vai vir chuva e vai ter colheita, ali vai ter. Então eu gastar minhas sementes com a direção de Jesus, é uma orientação para Ele, dele para nós, para a gente seguir colhendo mais e mais. Segunda orientação de Jesus para nós, para que a colheita continue vindo sobre nós, nós preparamos o solo pela amizade com Jesus e pela humildade. Se você ler ali Tiago 4:8 agora, vai dizer assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E eu acho muito interessante a continuação, diz assim, não fica em dúvida, não fica com a mente dividida, simplesmente muda a tua mente para se aproximar de Jesus, para se aproximar de Jesus. E, irmãos, eu tenho certeza absoluta que o que nós estamos colhendo individualmente como igreja é resultado de mais oração, de mais jejum, de mais leitura bíblica, de mais busca pelo Senhor, irmãos. Vocês aceitaram se aproximar de Jesus,
e Ele tem se aproximado de nós. Isso tem acontecido, irmãos. Então, essa aproximação de Jesus, que requer o quê? Humildade. De eu entender, eu não resolvo as coisas sozinho. Eu não sei nada, eu não posso nada, Jesus é que sabe. Então eu preciso me conectar com Ele pelas disciplinas espirituais. Então a amizade com Jesus, ela tem nos levado à colheita. E a proposta dele para nós hoje é: vamos continuar, vamos seguir mais, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos nos conectar mais com o Senhor, porque tem um infinito à nossa espera, irmãos. Tem um infinito, tem muita coisa para vir, tem muita colheita ainda para vir. Então que a gente possa crescer no entendimento da importância disso, da amizade com Jesus, mas também na prática, de fazermos mais, de crescermos mais e tudo. Sabe, irmãos, que nessas semanas, nas duas semanas atrás, eu falei com uma irmã aqui da igreja, e ela disse que tem enfrentado dificuldades financeiras, mas que tem vivido o melhor momento da vida, porque entendeu esse encorajamento de Jesus de buscar mais oração, de buscar mais conexão com Jesus, e tem vivido algo extremamente impactante. E ela disse assim: o meu único medo é que isso pare em algum momento, que eu perca isso. Eu não quero perder a presença, eu não quero perder isso nunca mais. E meus irmãos, a notícia boa para nós é: nós podemos crescer nisso sem limites, nós podemos crescer nessa graça, nessa presença, nesse sobrenatural de Jesus sem limites. E esse é o convite que Jesus está fazendo para nós, né? E no capítulo 4, verso 17, o texto diz assim: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então eu saber que eu devo orar, eu saber que eu devo jejuar, eu saber que eu devo me conectar com Jesus e eu não fazer, acaba me afastando de Deus, não me deixa como eu estava, acaba me fazendo regredir. Então o propósito, irmãos, o encorajamento de Jesus para ti e para mim é nos ligarmos mais e mais, para que mais do Senhor venha sobre nós. Até porque, irmãos, a Bíblia diz que deixar a amizade com Jesus é você ter amizade com outros, é você trocar de Deus, é o Deus ser você mesmo, ou o Deus ser algumas coisas materiais, ou outras coisas com que você se ocupa. Então a Bíblia diz, nesse capítulo, ela usa a expressão mundo, no versículo 4, diz: quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Então se você enfraquece na amizade com Jesus, significa que você está num processo de traição, você está se ligando com outras coisas ao invés de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos crescer na ligação com o Senhor. No versículo 5 e 6 do capítulo 4 diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior, porque, por isso diz a Escritura, se Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, meus irmãos, essa busca vem da humildade, do entendimento que eu não posso sozinho, que eu não consigo, que eu me ligar com A, com B, não vai me resolver a minha vida. Então eu preciso de ligação com Jesus cada vez maior, e isso vai me levar então a viver profundamente o que Jesus sonhou para nós. O texto continua dizendo assim, 7 e 8: portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. E depois a parte que eu já tinha lido: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, e então aproximem-se de Deus de uma vez por todas. Então, irmãos, vamos continuar, vamos buscar mais, não vamos ter dúvida, não vamos deixar que nada nos atrapalhe. Nós precisamos orar e jejuar e ler a Bíblia, nos conectar com Jesus cada vez mais, porque a vida só melhora, meu irmão, só melhora, e a gente vai continuar vivendo grandes coisas, muitas coisas que a gente já tem vivido e muito mais. Amém, irmão? Sim. Que Jesus te abençoe e te use cada vez mais nesse processo de ligação com Jesus, porque abençoa a nós também. Tem abençoado essa igreja aqui. A tua busca tem abençoado a nossa igreja. Tem abençoado grandes projetos aqui. E por fim, a direção, o encorajamento de Jesus para nós, para que a colheita cresça, aumente, vivamos mais do sobrenatural, é que nós precisamos incluir na lavoura a união e a santificação. A união entre nós, para que nos tornemos mais separados, mais santificados para Deus. Irmãos, nós aprendemos nesse último ano
que a lavoura prospera quando nós nos santificamos, quando nós oramos para que o que a gente deveria parar de fazer, pare, e o que a gente deveria começar a fazer, a gente faça, e o Espírito Santo vai transformando a nossa mente, nossas atitudes, as pessoas que estão em volta de nós, nós ficamos mais parecidos com Jesus, a santificação vai acontecendo entre nós. Agora, irmãos, o versículo 4 do capítulo 5, Tiago 5,4, diz assim: vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Interessante que nesse capítulo 5 ele começa dizendo o seguinte: olha, quando você foi desonesto, isso aí causou um problema, isso aí está trazendo dificuldade para a tua vida, porque Deus não gostou, e está causando uma disciplina de Deus sobre a tua vida. Então você precisa repensar isso. O texto começa dizendo essa questão. Então, irmãos, é isso, de nós continuarmos orando para que Jesus tire de nós o que está atrapalhando, o pecado que nos atrapalha de experimentarmos mais de Jesus, né? E o pecado às vezes é não fazer o que deveria fazer, né? Não assumir as posições que a gente deveria assumir. No mesmo capítulo 5, um pouco mais para frente, o 10 e o 11 vai dizer assim: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Meus irmãos, nós falamos umas semanas atrás, a paciência, a fidelidade a Jesus e a paciência são bem importantes para a gente experimentar chuva e colheita. Nos tempos de dificuldade, você continuar fiel a Jesus, você continuar esperando em Jesus a resposta. Em alguns tempos de dificuldade, vem a dificuldade sobre nós, e a gente não consegue mais falar com Jesus, a gente deixa Jesus para lá e vamos ter que resolver isso de qualquer jeito. Mas irmãos, ele está dizendo, preste atenção nos profetas. Quando as coisas ficaram feias de verdade, eles continuaram olhando para cima. E é isso, irmãos, nós precisamos em qualquer situação continuarmos fiéis a Jesus e à palavra dele. Não importa a pressão que venha, eu não vou apelar para o jeitinho, eu não vou apelar para a mentirinha, eu não vou apelar para coisas que eu sei que vão ferir a minha santidade. Eu vou continuar olhando para Cristo, eu vou continuar olhando para Ele, vou continuar fiel a Ele. Isso é muito importante, meus irmãos. O padrão, permanecer no padrão de Jesus e fugir da coisa que a cultura nos propõe, que todo mundo faz e não sei mais o que. Eu vou continuar fiel, eu vou continuar me separando, me santificando para Jesus. Isso faz toda a diferença para viver o sobrenatural, meu irmão. Toda a diferença. Jesus vê cada sacrifício que você faz para continuar fiel ao padrão dele. Jesus vê, ele sabe e ele recompensa. Ele é recompensador dos que o buscam. Versículo 12 diz assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim, o não, não, para que não caiam em condenação. Tenham palavra, não mintam, não finjam, não criem personagens para vocês, sejam verdadeiros. Isso faz toda a diferença no sobrenatural, na graça de Jesus sobre vocês. Versículo 13: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Ele está falando da pessoa individualmente, né? Está sofrendo? Ora. Está feliz? Canta. Falando individualmente. Mas agora, irmãos, entra numa outra receita muito importante para nós. Muito. E eu tenho certeza que isso tem a ver com o que está vindo sobre nós. 14 e 16. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros ou os pastores da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se tiver cometido os pecados, ele será perdoado. Agora ele está dizendo, vocês orem uns pelos outros. Se tiver alguém doente, vocês chamem para todo mundo orar por eles, os pastores orarem por ele, orarem em coletivo por uma pessoa.
Mas a sequência aqui, irmãos, é bem importante disso. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Meus irmãos, a santificação, ela não acontece quando você busca sozinho, somente sozinho. A santificação acontece quando você busca junto com outros. Você confessa teus pecados, você fala, chama outros, vamos prestar contas sobre como a gente tem orado, como a gente tem jejuado. De vez em quando, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, a gente se encontra e a gente fala se a gente tem acessado pornografia, se a gente tem gritado em casa, se a gente tem falado besteira, se a gente tem sido violento, se a gente tem sido fofoqueiro, se a gente tem falado besteira. A gente se une, a gente confessa, a gente ora uns pelos outros para que nós sejamos curados. E meus irmãos, eu estou muito feliz, eu sei que Jesus está muito feliz, porque vocês toparam esse desafio, e isso tem trazido graça de Jesus sobre nós. Vocês têm andado uns com os outros, vocês têm buscado a vida na vida, o saber o que o outro tem vivido, o orar pelo outro, mas o também abrir o coração, falar sobre dificuldades e desafios, prestar contas, irmãos. O cristianismo envolve prestar contas, e na união pela santificação há muito poder, meus irmãos, há muito poder, e a gente tem vivido isso, muito poder. Versículo 19 e 20 diz: meus irmãos, se algum de vocês desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Irmãos, eu estou convencido, a gente tem vivido grandes coisas, por causa dos encontros da igreja pequena, dos encontros pequenos, dos micro encontros, das reuniões menores, de prestar contas, de orar junto, de dividir a vida. Eu tenho certeza, a gente tem vivido isso. A gente tem vivido aqui na reunião grande, com certeza, a gente tem vivido, mas a gente tem vivido como os apóstolos, reuniões pequenas também, é o projeto de Deus. Isso tem feito toda a diferença, irmão. Vamos continuar. A gente precisa. Se você não se envolveu ainda com um pequeno grupo, ou com um micro grupo, se você não tem feito isso na tua família, faça. A união pela santificação faz muita diferença, traz muito impacto. A agricultura da santificação coletiva, um grande segredo para viver o sobrenatural de Jesus. E entre esses dois textos, irmãos, de confessar os pecados uns para os outros, e o outro texto que diz, se você ajudar o pecador a voltar, você faz muita coisa. Entre esses dois textos, tem um texto que geralmente se usa isolado, que diz o seguinte: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Irmãos, a oração do justo pode muito, a oração do crente pode muito, principalmente quando nós estamos orando uns pelos outros, principalmente quando nós estamos buscando a santificação coletiva. E eu quero te encorajar então a você aproveitar a chuva ainda mais. Nós precisamos aproveitar ainda mais da chuva. Amém, meus amigos? Amém? Eu quero te convidar a nós vivemos isso de forma profunda. Mas nós precisamos lembrar principalmente de uma coisa: o ser humano não pode receber nada de bom se não vier do céu. Para onde que eu preciso olhar se alguma coisa me falta, se eu sinto um vazio, se eu não estou completo? Eu preciso olhar para onde? Para Jesus. Só Jesus pode nos dar o que nós precisamos, não só para uma vida inteira, mas um dia de cada vez. Só Jesus pode me dar o que eu preciso hoje para ser feliz, o que eu preciso hoje para ter vida plena, o que eu preciso hoje para curar a minha sede. Só Jesus pode dar, só Jesus pode dar. Queria te convidar a ficar em pé e nós oramos sobre essa verdade do Senhor. O ser humano é feito de 3 partes: o corpo, a alma, que sou eu, é a minha personalidade, e o espírito. Mas o espírito, ele só
ganha vida quando o ser humano se conecta com o Criador, e precisa ser uma decisão. A Bíblia diz que enquanto não há conexão com Jesus, enquanto o Espírito Santo não habita em você, a sua parte espiritual está sem vida, está morta. Então você tem vida física, você tem vida emocional, mas você não tem vida espiritual, e um vazio permanece sempre, enquanto você não se conecta com o Criador que te criou para você viver com uma parte sobrenatural, mas Ele não obriga ninguém a nada, você precisa escolher. Então é isso, irmãos, que nós fazemos aqui, principalmente como igreja. Nós convidamos pessoas para decidirem, e a Bíblia diz que é preciso só uma decisão de coração e uma palavra, uma oração confessando, dizendo: eu quero Jesus, que Jesus seja o meu Senhor, meu Salvador, que Ele entre na minha vida. E essa pessoa então recebe o Espírito de Deus, é batizada com o Espírito, essa pessoa nasce de novo, essa pessoa tem outro. É por isso que as pessoas disseram aqui: depois que eu falei com Jesus, as coisas mudaram de uma forma que eu não sei explicar. É porque a parte do Espírito teve vida, e vida eterna, a Bíblia diz, você é filho para sempre, depois dessa decisão. Então hoje, nós queremos convidar aqueles que entenderam, ouviram hoje isso e entenderam, que precisam ir além de saber alguma coisa da Bíblia, ou de saber alguma coisa sobre religião, ou de participar de alguma religião, mas que precisam de uma decisão de andarem na fé profundamente, de ter um encontro com Jesus, que traga novo nascimento, que traga batismo no Espírito Santo, e você então vai em breve estar aqui sendo batizado nas águas com a gente, porque é a direção de Jesus para nós. Então, se você tem sentido falta, tem sentido sede, tem sentido um vazio, e entendeu hoje que é falta de Jesus, e você quer se encontrar com Ele, quer ser batizado com o Espírito Santo e nas águas, quero te convidar a você vir aqui na frente e nós orarmos juntos. Vamos orar aqui então. Vou pedir para a Ana Luísa e para a Lisiane fazerem uma oração agora, repetirem essas palavras para Jesus. São as seguintes: Senhor Jesus, precisa ser uma oração falada, beleza? Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti, me arrependo de ter andado longe de Ti. Acredito hoje que Tu morreu por mim e ressuscitou, e que em Ti eu posso ter vida eterna, vida completa. Então nesse dia eu Te recebo como meu Senhor, meu único Senhor e meu único Salvador. Te entrego a minha vida, Senhor Jesus, para que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Nós tivemos agora, recentemente, um retiro de casais. Nesse retiro aconteceu uma coisa muito interessante. Quando a gente dizia: quem quer mais de Jesus, quem quer buscar mais, se consagrar mais, vem aqui na frente. Todo mundo ia na frente, não ficava nenhuma cadeira vazia, todo mundo ia. E eu sei, irmãos, que hoje é um dia que Jesus fez o convite para todos nós, e cada um de nós tem uma resposta para dar para Jesus. E eu queria que você desse uma resposta para Jesus sobre o que você ouviu hoje. Eu queria que você falasse com o Senhor de uma forma
especial, dizendo: Jesus, a partir de agora eu vou dar um passo diferente nessa área. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou me conectar mais com pessoas, eu vou falar mais sobre a minha vida, eu vou parar de guardar tudo para mim, eu vou buscar santificação coletiva, eu vou me unir a um pequeno grupo, eu vou me unir a um microgrupo, eu vou começar a fazer reuniões na minha família, eu vou começar a ter uma outra atitude. Então eu queria que você falasse, talvez ele falou contigo sobre um pecado, algo que você sabe que precisa parar de fazer. Então eu queria que agora você tivesse um tempo, você e Jesus, para que a colheita aumentasse na tua vida. Você precisa dar mais um passo de preparação da terra. Então eu queria agora que você tivesse um momento com Jesus, você e Jesus. Se alguém quiser vir aqui na frente, se a igreja inteira quiser vir aqui na frente, você pode vir também, nós vamos orar. Pode vir, vamos orar. É tempo de dar um passo mais na direção de Jesus. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Todo mundo vai orar, mas quem quiser vir na frente, vem. Vem. Eu quero Vem bem pra viver. frente. Hoje tem um tanque aqui. Vem bem pra frente, vamos se espalhar. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Mais chuva, mais colheita, mais. Eu quero viver algo novo. Vamos. Tem mais gente vindo. Eu quero conhecer mais de ti. Queremos conhecer mais de ti, Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Temos Santo. Espírito vem, Espírito Quem busca, vem, recebe. Espírito Santo, Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Jesus, eis a tua igreja, Senhor, agradecendo e louvando o teu nome, porque tem derramado chuva, graça, poder sobre nós, Pai, sem nós merecermos, Senhor. Te louvamos, Senhor, pelo teu mover entre nós, e nós queremos, Senhor, aproveitar não uma parte, mas tudo que tu tem para nós. Sabemos que tem trabalho ainda, Senhor, de santificação, de busca em oração, de busca, Senhor, em união. E eu oro, Senhor, para que tu nos ajude, ó Pai. E cada um que veio aqui na frente, venha capacidade, venha graça, venha poder, para que possam, Senhor, encontrar-se com os alvos que fizeram diante de ti aqui, Senhor. Que no nome de Jesus, ninguém aqui, Senhor, continue como está, mas vivam novos encontros contigo, novas experiências, Senhor. E que no nome de Jesus só cresça a tua presença entre nós, Pai. E não só isso, que nós possamos ajudar outros a viverem também, Senhor, o teu poder, o teu sobrenatural, a tua graça, a tua chuva, a tua colheita, a vida plena que só há em Cristo Jesus, Pai. Oh, meu Deus, continua jorrando em nós, ó fonte de águas vivas, continua com os teus rios fluindo em nós, e que nós possamos ajudar muitos a sentirem o teu amor, a viverem a nova vida, a viverem, Senhor, a eternidade em seus corações, Pai. Oh Deus, nos envia para vivermos e para transbordarmos, é a nossa oração. Obrigado, Jesus, por toda a tua chuva sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos.